Antes de começar, quero deixar claro que levo uma vida bem tranquila, do tipo que preza pela simplicidade e estabilidade. Por isso, posso garantir que o que vivi e testemunhei no último ano não foi fruto de alucinações ou de qualquer tipo de devaneio. Tudo foi real. Moro nos arredores de Ravenwood, uma pequena cidade no sul do país, conhecida por sua atmosfera pacata e cercada de florestas. Por aqui, alguns dos meus amigos vivem em lugares ainda mais afastados, especialmente nas montanhas, que só podem ser alcançadas por estradas sinuosas e escuras. Entre eles está Logan, um grande amigo que vive com a família em um dos bairros mais exclusivos da região. A casa deles é praticamente escondida, cercada por árvores densas, e só dá para chegar lá enfrentando essas estradas isoladas. Todos os anos, a família de Logan tem uma tradição: organizar uma festa de Ano Novo em sua mansão. É um evento aguardado por muita gente, sempre cheio de amigos da família e convidados especiais. Eu, claro, também recebo meu convite, um e-mail formal enviado diretamente pelos pais de Logan, algo que já virou um ritual para mim. É uma celebração incrível, cheia de comida boa, música e um ambiente que mistura sofisticação com o calor de uma reunião familiar. Porém, naquela vez, algo no clima já sinalizava que o evento teria um tom diferente. O inverno no sul é peculiar. Às vezes ele chega tarde, trazendo noites amenas, mas naquele ano o frio demorou até os últimos dias de dezembro para se instalar. Foi como se a natureza quisesse nos preparar para algo que ninguém esperava. Eu ainda me lembro claramente daquela noite. O ar frio, recém-chegado, parecia cortante, e as ruas escuras, sinuosas e mal iluminadas tornavam a viagem para a casa de Logan ainda mais desconfortável. Normalmente, evito dirigir com o farol alto, porque não gosto de incomodar outros motoristas. Mas naquela noite, com a densa escuridão da estrada cercada por árvores, não tive escolha. Mesmo com as luzes brilhantes, mal conseguia distinguir os troncos e galhos que se projetavam das laterais. A estrada que leva à vizinhança de Logan é isolada. Não há outras casas entre a saída principal e o bairro, com uma única exceção: um casarão antigo e aparentemente abandonado, que está lá há anos. Apesar do estado decadente da construção, às vezes, ao passar por lá, percebia luzes fracas dentro da casa, como se alguém ainda a habitasse. Em um trecho particularmente reto da estrada, minhas luzes captaram algo estranho adiante, algo que destoava completamente da escuridão ao redor. Era uma figura branca entre as árvores, destacando-se como uma mancha de luz no breu. Conforme me aproximei, vi que era uma pessoa. Ela estava parada na beira da estrada, imóvel. Não fazia nenhum movimento, nem tentava se esconder. Apenas estava ali, completamente imóvel, com o rosto voltado para as árvores. A figura era de uma mulher, pelo que pude perceber. Ela usava algo branco, talvez um vestido ou uma roupa leve, absolutamente inadequada para o frio daquela noite. Mesmo com o farol alto, não conseguia enxergar detalhes do rosto dela. O brilho refletido de suas roupas me cegava momentaneamente enquanto passava. Por um momento, me senti aliviado que ela não tivesse avançado para o meio da estrada e me obrigado a parar. Mas conforme me afastava, uma inquietação começou a crescer. E se ela estivesse em perigo, será que eu deveria ter parado para oferecer ajuda? Por um momento, pensei que talvez aquela mulher fosse outra convidada tentando chegar à festa de Logan. Mas então, algo me fez questionar essa ideia. Quando olhei pelo retrovisor, vi algo que gelou meu sangue. No brilho avermelhado das luzes traseiras do meu carro, percebi que ela havia girado lentamente o corpo na minha direção. Não deu nenhum passo, mas continuava completamente imóvel, apenas me encarando. Naquele instante, tive certeza de que ela não era uma convidada. A sensação era inquietante e um arrepio percorreu minha espinha.
Senti um alívio quase culposo por não ter parado para oferecer ajuda. Algo naquela cena não estava certo, e minha intuição me dizia que seguir em frente era a melhor decisão. Cheguei à casa de Logan sem mais incidentes. A festa estava em plena movimentação, com carros alinhados no espaço circular de entrada da propriedade, cercados pela floresta. Havia pelo menos uma dúzia de veículos estacionados, uma visão que contrastava com o isolamento sombrio da estrada que acabara de percorrer. A mansão, como sempre, estava iluminada e vibrante. As festividades seguiram até que assistimos à contagem regressiva na Times Square pela TV e celebramos a chegada do Ano Novo na nossa própria zona horária. As risadas, as conversas e o som dos brindes preencheram a noite. E o clima de celebração ajudou a afastar o desconforto daquela figura misteriosa na estrada. Mais tarde, quando a festa começou a esvaziar, fiquei para trás, como sempre fazia, para ajudar a limpar. Logan e eu éramos próximos, e seus pais sempre apreciavam minha ajuda nessas ocasiões. Contudo, à medida que a casa ficava mais silenciosa e os últimos convidados iam embora, a sensação de inquietação voltou. Quando finalmente decidi ir embora, percebi que meu carro era o único que restava estacionado na frente da casa. A floresta ao redor parecia ainda mais densa à noite, e uma leve névoa começava a se formar. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som distante de folhas balançando com o vento. Enquanto ajudava na limpeza da festa, notei que a luz de alerta de pressão dos pneus no painel do meu carro havia acendido. Meu carro é um modelo antigo, então ele não especifica qual pneu está com o problema ou se todos estão afetados. Isso não era novidade para mim. Sabia que os pneus costumam perder pressão quando o clima esfria repentinamente após uma longa temporada quente. Pensei comigo mesmo, isso não deve ser grande coisa. Consigo chegar em casa sem problemas. No entanto, uma memória incômoda cruzou minha mente. E a mulher que eu tinha visto na estrada? Será que ela ainda estava lá? Alguém mais a encontrou? Havia outra rota alternativa que eu poderia usar para evitar aquela estrada escura, mas o desvio adicionaria pelo menos 20 minutos à viagem. Com a noite já avançada e o risco de encontrar motoristas distraídos ou embriagados, decidi seguir pelo mesmo caminho. Achei que seria rápido e sem complicações, como eu estava errado. Nem um minuto depois de entrar naquela estrada desolada, algo parecia estranho. Meu carro começou a vibrar e o som de metal raspando contra o asfalto invadiu meus ouvidos. Aos poucos, o veículo perdeu velocidade até parar completamente no meio da estrada. Merda! Murmurei para mim mesmo. Essa situação era completamente diferente. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça, mas o principal era o que aconteceu com meus pneus. Contra meu melhor instinto, saí do carro para verificar o problema. Desliguei o motor e fechei a porta, mas assim que as luzes se apagaram, fui tomado pela escuridão sufocante da floresta ao redor. Com o telefone na mão, usei a lanterna para inspecionar os pneus. Meu coração disparou quando vi o estrago. Todos os 4 pneus estavam completamente destruídos, como se tivessem sido rasgados por algo com garras afiadas. A borracha estava despedaçada e parecia ter sido retorcida por uma força deliberada. Por um instante tentei racionalizar. Talvez um dos pneus tivesse furado e, ao continuar dirigindo, a estrada danificou os outros. Mas todos os 4? Isso não fazia sentido. Aquilo não parecia um acidente. Era algo planejado, mas por quem ou por quê? A tensão crescia em meu peito e o silêncio ao meu redor era quase ensurdecedor. Sentia como se algo ou alguém estivesse me observando, escondido na escuridão. Ninguém estaria na estrada a essa hora da noite, nem mesmo no Ano Novo. Minha única opção seria chamar um guincho ou alguém para me buscar. Mas, claro, eu estava longe demais para ter sinal de celular ali, no meio do nada. Enquanto ponderava o que fazer e me preparava para voltar ao carro,
algo estranho aconteceu. O vento, que antes soprava suavemente entre as árvores, parou de repente. As copas das árvores ficaram imóveis e até mesmo os sons da floresta, geralmente repletos de vida, cessaram por completo. O silêncio era avassalador, não um silêncio comum, mas um vazio absoluto, como se o próprio tempo tivesse congelado. Por um instante, fiquei paralisado, e então o som veio, um leve farfalhar de folhas ao longe, algo se movendo entre as árvores. Minha mente começou a buscar explicações. Um cervo, um gato selvagem, mas algo estava errado. Era o tipo de silêncio que só ocorre quando um predador está por perto. Meu corpo ficou tenso e antes que eu pudesse reagir, uma voz emergiu da escuridão. Eu estou te vendo. Todo o ar pareceu escapar dos meus pulmões. Meu estômago se revirou e minha mente entrou em um estado de choque absoluto. Não consegui gritar, apenas fiquei imóvel, preso ao pânico. A voz era feminina, baixa e quase sussurrada, mas havia algo profundamente errado. Não havia maldade explícita, mas essa neutralidade a tornava ainda mais aterrorizante. Então a voz falou novamente. Você consegue me ver? A segunda pergunta quebrou meu torpor, e meu instinto de sobrevivência finalmente tomou o controle. Eu estava desorientado, mas sabia que precisava reagir. Com as mãos tremendo, peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando diretamente para onde ouvi a voz. Ela estava lá. Na beira da linha de árvores, a mulher de branco estava parada, imóvel como uma estátua. Desta vez, consegui ver mais detalhes. Suas roupas estavam sujas, manchadas com marcas escuras e irregulares, e o tecido branco parecia desgastado e roto. Seu cabelo, cinzento e desgrenhado, caía em mechas sobre os ombros magros. Mas seu rosto era indescritivelmente perturbador, como se uma parte estivesse deformada ou faltando, e a outra congelada em uma expressão de desespero silencioso. Ainda assim, parecia que ela estava tentando gritar para mim, sem emitir som algum. Eu estava em puro terror, incapaz de desviar o feixe de luz dela. Ficamos naquele estranho confronto por segundos que pareceram horas, até que minha mente decidiu que eu precisava sair dali. Sem pensar, me virei e comecei a correr, mas não na direção do carro ou da casa de Darren. Meu instinto me guiou para a direção oposta, em direção àquele chalé abandonado que eu havia mencionado antes. Era mais próximo e, no momento, qualquer lugar parecia mais seguro do que ficar ali com ela. Mas e se aquela mulher fosse realmente quem morava naquela casa? O pensamento cruzou minha mente por um breve instante, mas não havia tempo para ponderar. Enquanto eu corria pela estrada, ouvia o som de passos rápidos esmagando o cascalho e o eco de uma respiração áspera atrás de mim. Ela estava me perseguindo. Adrenalina correndo nas veias. Consegui acelerar meu ritmo e deixá-la para trás. Em poucos minutos, cheguei de volta à casa de Darren. Ignorei o resto do bairro, batendo freneticamente na porta da frente. A mãe de Darren atendeu, alarmada com meu estado. Ela me puxou para dentro rapidamente, onde eu expliquei tudo a ela, Darren e seu pai. Eles ficaram chocados com a história, insistindo para que eu passasse a noite ali enquanto chamavam a polícia e um guincho. Concordei, ainda em choque, e avisei minha família sobre a mudança de planos. A polícia prometeu procurar a área ao redor da estrada naquela noite e me orientou a pegar meu carro e dar uma declaração na manhã seguinte. Por enquanto, tudo o que eu queria era esquecer aquela noite e tentar dormir no quarto de hóspedes. Mas a noite estava longe de acabar. Acordei ao som de batidas leves, algo raspando na janela do segundo andar. Apertei os olhos, tentando entender o que era, e olhei para o relógio digital ao lado da cama. 3h14 da manhã. O som continuava. Agora, parecia mais intenso, como se algo estivesse sendo jogado contra o vidro. Era difícil ignorar, mas eu me recusei a verificar. Não ousei me aproximar da janela. Então ouvi.
Eu estou te vendo. A voz era a mesma, sussurrada, calma, mas carregada de algo terrivelmente errado. Meu coração parou. Ela me seguiu até ali. Fiquei imóvel na cama, agarrado ao cobertor, tentando me convencer de que, se não reagisse, ela iria embora. Mas a voz voltou. Você vai olhar para mim? Mas pedras atingiram a janela, cada vez mais insistentes. Mesmo assim, não me movi, não olhei. Fiquei ali, tenso, até os primeiros raios de sol iluminarem o quarto. Quando a família de Darren acordou, eu finalmente contei o que tinha acontecido. Todos saímos juntos para verificar o quintal. Lá, no meio do gramado, encontramos uma grande pedra, coberta de arranhões profundos, como se tivesse sido usada repetidamente para algo. Ela deve ter usado isso para furar seus pneus, comentou o pai de Darren, segurando a pedra com cuidado. Isso também significava que ela havia me seguido durante toda a noite, desde o momento em que cheguei à festa. Um dos outros convidados confirmou ter visto uma figura de branco do lado de fora da janela, mas achando que era apenas alguém saindo ou chegando, não pensou muito sobre isso. A polícia investigou a casa na estrada que mencionei, mas não encontraram nenhum sinal de moradores. Apenas rastros estranhos e animais mortos espalhados pela floresta. A mulher que vi nunca foi encontrada.